18. 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. O Senhor colocou no meu coração, Miri, uma palavra que fala sobre o desígnio e efeito das aflições. Mas por que essa palavra? Porque a gente sempre passa por luta, né? As lutas, as tribulações, as aflições, elas, a gente querendo ou não, elas fazem parte da nossa vida, né? E a gente tem que estar familiarizado com o ensino bíblico que nos ensina como a gente deve se comportar, né? Qual o efeito que isso tudo traz na nossa vida, nós como servos do Senhor. Aí o Senhor, ontem eu orei, Senhor, a palavra aí eu senti, disse essa aqui. Bom, fala assim, 2 Coríntios capítulo 4, 3 versículos só. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E às vezes o nosso foco, ele está muito naquela que a gente vê, se limita naquilo que vê. E Deus diz, ei, leva a tua visão de águia, que é a visão de Deus, uma visão longe, para aquilo que está lá na frente, né? O que está lá na frente? As coisas espirituais, as coisas eternas. Então eu vou aqui devagarzinho, passando essa mensagem, tá? Olha só, uma palavra importante que esse texto traz para nós é não desanimamos, não desfalecemos. Em outras palavras, ele fala assim, não seja covarde, não desfalece, porque eu não quero um servo covarde, mas ele quer um servo corajoso. E Paulo, ali naquela situação, ele estava falando que nós não devemos desanimar. Agora, quando a gente fala de Paulo, a gente tem uma coisa que chama a atenção na vida de Paulo, que se encaixa, né, nesse texto, é que Paulo, ele recebia contínuos ataques, né, que ele tinha que enfrentar, né? Então a gente vê que a tarefa de Paulo no seu ministério era uma tarefa, uma missão nobre demais, né? A gente para e medita, mas que missão nobre era essa que ele tinha? Era de proclamar o evangelho, de falar as boas notícias. Então Paulo, ele não podia de jeito nenhum, diante de toda aqueles ataques que ele tinha, ele não poderia abandonar o seu chamado de jeito nenhum. Assim como nós temos um chamado, né, Meire? Assim como nós também temos missão. E a nossa missão não é só ficar dentro de casa, lavando louça, varrendo, né? O Senhor, ele quer que a gente vá para fora. O Senhor que a gente quer que a gente faça a missão. E por mais que às vezes a situação que a pessoa não pode sair, mas dentro de casa você pode fazer a missão, né? Você pode fazer aquilo que o Senhor tem determinado. Chegam umas pessoas que não conservam, né? E tu sabe que tu tem a palavra que liberta. Então, deixa Deus te usar tua boca para proclamar, para levar boas novas, né? Então, olha só. E aqui diz que Paulo, ele não desfaleceu porque Paulo confiou em Deus para fortalecer, né? Porque é aquilo, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, a nossa fortaleza, o nosso refúgio tem em Deus. Isso não quer dizer que nós vamos ser servos perfeitos, sem falha, sem erro, porque eu não creio que isso exista. Porque como seres humanos, com natureza carnal que nós temos, nós somos falha. Mas o Senhor é nossa força. O cair é do homem, mas levantar é de Deus na nossa vida. Então, aí ele aborda aqui que o nosso corpo físico, ele está entrando em processo de decomposição. E por fim, um dia morrerá, né? E ele fala muito em relação assim, à velhice. Você é criança, vai pela fase de adolescente, juventude, e infelizmente nem todos passam, têm a honra
passar por essas fases. A gente chega na fase adulta, chega em certa idade, aí o corpo já começa a sofrer as modificações, né? Já caminhando para a velhice. Então, olha só. Então, Paulo estava se referindo ao processo normal de envelhecimento, mas com a ênfase de que o seu estilo de vida acelerava em processo. Paulo, na época, ele não era idoso quando ele falava essas palavras, mas ele se esgotou no seu ministério. Paulo era um homem eloquente, não parava mesmo. Então, ele diz que aquilo estava acelerando, né? Ele já estava assim, fora que aquela vida normal de um homem normal. Então, ele fazia tanto pelo ministério, né? Sem contar o que acontecia com ele, como as chicotadas, sofrimentos. Então, isso acelerava, né? Então, isso mantinha, quanto pela quantidade de açoites e agressões que ele teve decorrendo do seu ministério, né? Então, ele abordava o seguinte, em Efésios capítulo 4, 24 e Colossenses 3, 10, que a alma de cada cristão, cada alma que nós temos, né, ou seja, o nosso interior, essa nova criatura que nós temos, ela se renova a cada dia. Aí eu até coloquei aqui num gráfico em Efésios 3, 16 a 20, né, que mostra. Aqui está o corpo físico e aqui está o ser interior do homem. A tendência do corpo físico é estar se decompondo, é ir descendo. Mas em compensação, esse homem interior que nós temos, ele vai crescendo. Ele amadurece a semelhança de Cristo. Então ele faz essa correlação. A carne vai descendo, né, indo para a velhice, mas o homem interior que está fortificado no Senhor, ele vai crescendo, 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 crescendo. Pode os anos se passar na tua vida, mas esta mulher de Deus que tu tem, esse Espírito Santo que está na tua vida, ele te leva ao amadurecimento. E é isso que o Senhor quer. Pode os anos se passar, chega os 60, chega os 70, chega os 80, seja bem-vindo, né? A idade seja bem-vindo. Mas que esse homem interior em ti, ele se renove a cada dia. Cada dia ele está forte, ele não envelhece, ele está firme no Senhor. E aqui, no versículo 17, ele fala que nossa leve momentânea tribulação. Aí eu peguei essa parte. Porque quando ele fala nessa leve momentânea, ele fala aquelas lutas que a gente passa sem importância. Aquela que é leve, que tu consegue superar. Mas que infelizmente, amada, tem pessoas que até no leve, não aguentam, que já vai largando Jesus, vai largando a fé, não consegue resistir uma leve luta, né? E fala sobre a momentânea tribulação, que são as lutas que duravam por um breve momento. Aí aqui fala o seguinte, que a tribulação se refere a uma intensa pressão. Enquanto a gente passa por aquela leve, que é fácil de suportar, a momentânea, já está falando momentânea, é por um momento. Essa momentânea tribulação é aquelas lutas que às vezes a gente passa, ela vem intensa. Ela vem te fazendo pressão. Tu tá entendendo? É aquela que vem mais... É um pouquinho forte, mas é momentânea. E às vezes a pessoa se vê tão cega no meio da tribulação que parece que aquela luta não vai acabar. E Paulo fala, ei, é uma momentânea tribulação, porque vem a vitória. O Senhor é contigo. E a gente vê aqui uma insuportável litania que sofrimento e perseguições padecido por ele ao longo de sua vida. Aí ele comparou com aqueles momentos de tribulação que ele passou, lá no capítulo 11, versículo 23 a 33, que passou, que ele pôde contar como experiência, que ele pôde contar como vitória. Ou seja, toda luta que a gente passa tem os seus efeitos, né? E no versículo 18 diz que coisas que se veem e as coisas que não se veem. As que não se veem a gente sabe que é eterna. Olha, aí ele destaca aqui a perseverança, que baseia-se na capacidade de uma pessoa de enxergar além do físico, entendeu? O espiritual, além do presente, o futuro e além do visível, olhar além do que é temporário. Então, tu tá passando por luta, não todos nós, né? Há momentos assim que a gente passa por aquela luta, aquela aflição, aquele momento que diz, Jesus, agora é contigo. Não é mais comigo, agora é contigo, é o teu agir. E a gente só faz esperar e confiar no Senhor, né?
Mas por que que a gente tanto espera em Deus? Às vezes a gente diz, quando chegou o nosso limite, que se a gente for agir por nós mesmos, a gente acaba fazendo besteira. Aí é quando é o momento de Deus entrar para agir. Aí é quando ele diz assim, ei, te aquieta aí, e apenas enxerga o além, apenas enxerga aquilo que está lá na frente. Isso aqui é temporário, apenas enxerga aquilo que é eterno. Porque quando tu começa a enxergar aquilo que é eterno, tu começa a ver o que Deus tem para ti, as promessas, né? Hoje estamos aqui, amanhã a gente, todos nós queremos estar no céu. Todos nós, se morrermos um dia, a gente quer estar com o Senhor. Onde está Abraão, Isaac, Jacó, onde está os nossos entes queridos, né? Lá no paraíso, é para lá que nós queremos ir. Eles já passaram por isso, por essa leve, momentânea tribulação, já passaram. E que às vezes é necessário a gente passar. Por quê? Porque a gente aprende, a gente se fortifica, a gente se torna uma pessoa mais experiente. Pelo menos é isso que eu estou tirando das lutas que a gente passa, né? E pode vir o que vier, quando você está com o Senhor, Mary, a gente aprende a olhar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E qual o segredo de passar por essa leve momentânea tribulação? É a perseverança. Perseverar na fé, perseverar confiando, porque toda luta, todo desprezo, toda palavra que vem para te ofender, todo levante que vem contra a tua vida, Satanás, ele pode usar quem ele quiser. O único objetivo do diabo é te deixar triste, é te deixar sem fé, é te deixar para baixo, entendeu? Como se tu não fosse merecedora daquilo que tem reservado para ti lá em cima. Aí como é que tu vai passar por essa leve, momentânea tribulação que vem muitas das vezes com pressão? É confiando no Senhor. Eu digo, isso vai passar, a vitória está ali, é enxergar a vitória. No meio da luta, enxergar a vitória só para quem serve, só para quem crê, só para quem acredita. Né? Então essa palavra aqui, Mary, que eu, em nome de Jesus, eu só transfiro para ti. Porque ela é para ti, mas ela é para mim, ela é para o Valdo. Ela é para a Silvia, essa mulher bonita que está aqui, para o Jorge, para a Keren, né? Passamos por luta, passamos. Agora, a gente olha para o exemplo aqui da tia Odete. Passou por luta, né? Se dependesse dela como ser humano, como mãe, como avó, como irmã, como tia, como nora, todos os papéis que ela tinha na vida dela, ela estaria hoje lá no apartamento dela. Mas só que ela passou por essa momentânea tribulação, vamos dizer assim, a luta com o Covid, né? E o que o Senhor aproveitou aquele momento e disse, eu quero tu comigo. Né? E um dia Deus vai dizer isso para mim, vai dizer para o Valdo, vai dizer para ti, vai dizer para Keren, vai dizer para você que está aí assistindo a gente, né? Você passa por luta, você passa por um momento de tribulação, né? Porque nós estamos aqui fazendo a obra aqui no Lar da Mary, mas para você que está assistindo esse vídeo ou que vai assistir, persevera, persevera. É momento de, às vezes, nós tomarmos uma atitude na nossa vida, né? Já passamos por tanta pancada, tanta coisa nessa vida, então a hora que a gente tem que parar, ei, chega de pecado. Chega de andar na contramão, chega de ir contra a vontade de Deus na tua vida, porque é hora de nós, às vezes, refletirmos, nossa, o que tem para mim lá na frente? O que eu estou fazendo? Como tem sido a minha vida? Então é hora que, amado, você que está aí, eu quero também chamar a tua atenção, que às vezes é momento de você se aproximar do Senhor, se aproximar de Deus que salva, que perdoa o pecado, que escreve teu nome no livro da vida, que quer dar para você vitória, quer que a tua fé seja fortalecida. Não tem como viver nesse mundo sem Deus. E viver com Deus é viver uma vida separada para Deus, é andar com Deus, é dormir com Deus. Não adianta levar uma vida e você andar com o diabo, andar com o pecado, andar com o mundo. Então que você faça uma decisão de entregar a tua vida na mão do Senhor Jesus antes que seja tarde demais. Então essa é a nossa palavra, Mary, para todos nós, né? Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Amém.